Bora para mais um vídeo aqui nesse canal. Bora lá. Dessa vez a gente vai falar para vocês os custos da nossa Eurotrip que fizemos no início do ano. Muita gente pediu pra gente passar em detalhes os valores. Estamos aqui para gravar um vídeo especial para vocês sobre isso. E olha que são bastante detalhes, então desde já, deixe seu curtir, compartilha com seus amigos, se inscreve no nosso canal, porque não foi fácil reunir tudo isso, né? É uma lista gigantesca, foram 30 dias de viagem, então tem muitos itens aí, muitos detalhes que a gente vai compartilhar com vocês. Vamos colocar algumas dicas também de como economizar numa viagem como essa, então fica até o final desse vídeo para aprender a fazer essa viagem também. Bora lá! Bom, antes de mais nada, a gente gostaria de fazer esse vídeo para inspirar vocês a realizar os sonhos de vocês, tirar o sonho do papel, mostrando que não é impossível, que não é tão difícil quanto parece e que é possível sim fazer uma Eurotrip, que eu imagino que seja o sonho de muitos viajantes aí desse mundo. Era o nosso sonho, a gente conseguiu realizar durante a nossa volta ao mundo. Foi algo até inesperado pra gente, a gente não esperava fazer essa viagem dessa forma e foi muito legal. A gente gostou muito de ter feito dessa forma, foram 7 países em 30 dias e a gente gastou menos do que a gente imaginava e por isso a gente tá aqui para compartilhar esses gastos, esses custos dessa viagem com vocês. Outra coisa que a gente quer também destacar é o momento que a gente fez essa Eurotrip, né? A gente estava em pleno inverno na Europa, então era um momento frio, a gente estava viajando de mochilão mesmo, então alguns fatores aí podem facilitar o deslocamento, podem dificultar também o deslocamento, então a gente vai citar para vocês vários detalhes, desde aqui do começo até o final desse vídeo, que podem ser bem importantes e vão influenciar a sua escolha pelo qual momento viajar, como viajar, tipo de deslocamento, tipo de acomodação, porque tudo isso influencia, né? Essa já é uma grande dica, tá? Se você vier fazer uma Eurotrip como essa, uma mochila basta e você vai economizar muito com passagem aérea, porque as passagens aéreas entre os países da Europa, as passagens aéreas de baixo custo, elas cobram pela bagagem. Então, se você vier com uma mochila pequena e é suficiente para 30 dias, a gente é prova disso. Eu sou prova disso porque eu era eu ia comentar isso, né? Aquela pessoa que viajava com um monte de coisa, aprendi a viajar com menos. E ainda mais no inverno, tá, galera? Então, assim, ó, só troca o cachecol, troca o gorro e vai de boa. Mais uma vez, se isso é a sua vontade de fazer uma Eurotrip nesse formato, se você quer fazer um look para cada dia da Eurotrip, aí não vai dar. Aí não vai dar. Aí você vai ter que ter uma mala grande, você vai gastar mais dinheiro, você vai ter que pegar um hotel melhor, estar mais confortável, porque tudo isso é uma questão que vai fazer a sua Eurotrip ter um estilo diferente. A nossa foi de mochileiros, né? Mochila. E eu juro pra vocês, é muito mais fácil, você se sente muito mais livre, porque só com uma mochila ali, é super tranquilo, mais simples, porque pensa que você precisa entrar e sair de ônibus, de metrô, de tudo que é tipo de locomoção, enfim, facilita muito a vida do que ficar carregando uma mala grande. Então pense nisso, tá? Quando for pensar isso era algo que batia muito na tecla antes de a gente começar a viajar, era algo que a Carla tinha muito receio. E durante os primeiros dias a gente falou, nossa, se a gente estivesse aqui agora, nesse local, seria difícil de carregar uma mala na neve, por exemplo, né? Isso, meu Deus, nem fala. Mas vamos lá. Então, lembrando que essa viagem foi feita no inverno, nós estávamos já na Europa, isso facilita também o custo, né, de transporte Brasil-Europa, mas mesmo assim, no final dos nossos custos aqui, você pode acrescentar mais ou menos um valor de deslocamento para a Europa, ida e volta para o Brasil, certo? A questão também de seguro viagem, né? A gente conseguiu utilizar pelo seguro do cartão, então a gente conseguiu aí evitar também esse custo. Então, dá uma olhadinha no seu cartão, se você tem um cartão de crédito, se ele já não disponibiliza. Se você comprar as passagens aéreas com o seu cartão de crédito, ele te dá o seguro viagem. Então, muitas vezes o pessoal faz o seguro à parte aí, paga além do que precisa e tem isso já como direito ali no seu cartão de crédito. Então é uma dica boa também. E quando a gente está falando de uma viagem de 30 dias, de vários países, qualquer detalhezinho em euro vai somando, né? Então você vai economizando uma coisa aqui, uma coisa ali, no final das contas você pode economizar bastante. Falando em seguro viagem, parece um gasto à toa, mas para a Europa é obrigatório, o brasileiro precisa ter o seguro viagem, né? Então você nem entra na Europa sem esse seguro e a gente também super recomenda, porque além de tudo,
uma segurança para você, qualquer acontecimento aí inesperado, você está com o seguro, vai ser um alívio bem grande, porque qualquer pontinho no dedo que tenha que dar na Europa... Um ponto nos Estados Unidos ou na Europa, ou quebrar um osso, tá? É caro. Então, a gente não quer usar, né? A gente faz para não usar. Mas caso precise, tá ali disponível. Então façam um seguro viagem, a gente vai deixar um link para vocês aqui embaixo. De onde a gente usa, a gente sempre pega quando a gente não faz com cartão de crédito, a gente utiliza ali o Seguros Promo, que sempre tem os valores mais em conta, tá? Então a gente vai deixar esse link aí para vocês também poderem utilizar, caso você não tenha esse seguro com o cartão de crédito. E vamos lá ao que interessa. Então fizemos uma viagem de 30 dias, foram 7 países. A gente vai destrinchar tudo o que foi feito. Os dias que a gente dormiu, os deslocamentos que foram feitos de ônibus, de trem, de avião, parte por parte, e também os custos de hospedagem, alimentação, souvenir, tudo que rolou nesses 30 dias. Eu incluí todos os custos gerais mesmo, para você, bem especificado, para você ter bem certinho a noção desses gastos. Então vamos país por país. Primeiro país. Então, vamos lá. Foram 7 países. O primeiro país que a gente foi a Dinamarca. Olha aí, já começamos por um país caro, hein? Então, presta bem atenção na escolha desses países, a dica aí já na Dinamarca é você escolher um hotel que tenha café da manhã. A gente ficou 3 noites só em Copenhague, mas foi suficiente para conhecer a cidade, para ter uma noção de como é a Dinamarca, maravilhosa, vale super a pena. As 3 noites foram em hotel. Depois nós fomos para Polônia. Na Polônia, a gente fez uma noite em Couchsurfing. A primeira noite, né? Foi nosso primeiro Couchsurfing. Foi nosso primeiro Couchsurfing. Eu incluí, inclusive, depois o custo da assinatura do Couchsurfing, que é uma plataforma que você utiliza para poder se hospedar na casa das pessoas sem gastar nada. A gente usou e foi muito legal. Foi uma experiência, nossa, que a gente vai levar para o resto da vida, e a gente super... Indica, mas também indicamos que você faça uma pesquisa relacionada ao anfitrião, para que você saiba certinho onde é que você está se enfiando. A gente pode fazer um vídeo depois falando só sobre Couchsurfing. Se você tem interesse em saber mais sobre isso, saber a nossa opinião, deixa um comentário aqui embaixo que a gente pode produzir um conteúdo sobre isso também. E aí ficamos mais 2 noites também, né? Em hotel na Polônia. Depois, próximo país foi a República Tcheca. A gente ficou uma noite no trem, a gente se deslocou de trem, acabou dormindo então dentro do trem, né, na verdade, em direção à República Tcheca. 2 noites em Couchsurfing, mais 6 noites no hotel. Essa também é uma dica boa. Se você tiver algum deslocamento maior para fazer entre os países, dá para pegar um ônibus ou um trem e passar a noite. Eu opte por pegar um ônibus ou um trem à noite para que você possa dormir à noite e não perder o dia que você vai estar aproveitando o local. E economiza uma diária de hotel. Depois a gente foi para a Alemanha. E na Alemanha a gente ficou as 3 noites no Couchsurfing, então a gente não gastou nada com hospedagem. Foi bem legal também. E a bacana do Couchsurfing é a interação. Entre todos os países, a gente até pode falar depois sobre isso, mas entre todos os países, toda vez que a gente teve interação com alguém do país, foi muito mais legal para nós, né? Do que os países que nós fomos só nós dois. Não que nós dois não nos bastamos, mas é que... Não é a mesma coisa, você absorve outra cultura, você escuta histórias da pessoa, você janta com a pessoa, você sai com a pessoa. Enfim, é muito mais bacana ter essa experiência local para quem está querendo viajar e ter uma imersãozinha naquele país. Por exemplo, na Bélgica, que foi o próximo país que a gente foi depois da Alemanha, nós ficamos 4 noites em hotel. E a gente não teve nenhuma interação com nenhum belga, então foi uma experiência um pouco mais rasa. Não foi, a gente não sentiu que a Bélgica foi tão maravilhosa, né? A gente ainda tem uma... Tipo, Bélgica dá pra passar, entendeu? O contrário de Portugal, que foram 4 noites na casa de um amigo meu, onde eu encontrei outro amigo meu também. E a gente fez muita coisa simples, sentar, comer, conversar, tomar Ele era vinho. casado com uma portuguesa. Foi animal. Foi muito legal também para ter a experiência com uma portuguesa. Foi muito bacana. Então é mais uma dica aí, se você tiver um amigo que mora em algum país da Europa, mantenha contato, dá um alô, fala, você tem um quartinho para me arrumar, um sofazinho na sala, que também é legal. Além de ser econômico, você ainda tem essa questão de entender como é que ele tá morando lá, o que ele faz, qual é a rotina dele. Qual é o lugar que ele gosta de ir, isso é muito bacana, tá? E aí a gente finalizou a nossa Eurotrip em Luxemburgo, um país que a gente nunca pensou em passar. E a gente acabou ficando 3 noites lá e também foi uma experiência bem legal. E foi legal porque Luxemburgo é um país pequeno e a gente ficou em Nittel, que é na Alemanha, que era divisa com Luxemburgo, a gente tinha que atravessar uma ponte. E essa foi o final da viagem, a gente já estava muito cansado, o hotel era longe, mas Luxemburgo não se paga deslocamento, então a gente pegava 1 hora, 1 hora e meia de ônibus para chegar no centro, 1 hora, 1 hora e meia de ônibus para voltar.
E, enfim, a gente vai falar um pouquinho também no final sobre Luxemburgo, porque tem um aspecto interessante de forma como a gente pode economizar, e em Luxemburgo isso aconteceu bastante. Mas Luxemburgo era algo que a gente não esperava, estava frio, estava ventoso, mas pegamos um hotel muito bom, né? Em Nittel, que é um lugar sensacional para vinhos brancos, um dos principais do mundo. E para nós foi uma experiência muito boa, né? Eu gostei bastante de ter conhecido Luxemburgo. É um paizinho pequenininho, né? A gente acabou ficando ali na Alemanha, como o Pato falou, hospedados, porque quando eu fui procurar o hotel, eu coloquei, vou ficar um pouquinho mais afastada, tipo uns 45 minutos do centro, não tem problema. Gente, 45 minutos do centro já é outro país. Então, bem de boa. Foi até legal que a gente dormiu na Alemanha, foi no restaurante ali, foi bem legal. Fomos num restaurante Michelin que a gente nem sabia, foi muito massa. Mas vamos lá então, vamos agora por país, eu vou escrever aqui no vídeo para vocês, país por país e detalhe por detalhe. E no final a gente vai resumir ainda mais um pouquinho. Esse vídeo vai ser longo, hein galera? Vamos lá, papel e caneta na mão. O que acontece? Eu vou falar primeiro dos deslocamentos entre os países, tá? Que nós utilizamos avião, trem e ônibus. A gente fez a escolha dos países baseado no preço da passagem aérea. Então a gente pegou basicamente Ryanair, que é a companhia aérea de baixo custo mais comum na Europa. O último voo foi EasyJet, que também é uma companhia low cost. Então a gente ia procurando os países que tinham passagens mais baratas. Então essa foi o nosso critério de escolha dos países. Até foi difícil pra gente conseguir fazer um círculo e voltar pro mesmo lugar, né? Porque às vezes a gente não conseguia voltar por um preço baixo. A gente foi mudando, deu umas 2-3 horas de pesquisa, né? Até que a gente fechou. Você tem um pouquinho de paciência pra pesquisar, mas a gente... Parte 2 desse vídeo, porque a gente só percebeu que a GoPro cortou a nossa gravação na hora de editar. Então aqui estamos num novo cenário, porém com as mesmas roupas. Sem os óculos. E com um brinco diferente. Quase um jogo de 7 erros, mas vamos lá. A nossa intenção aqui agora é falar para vocês os custos detalhados de cada parte da viagem. Desde o deslocamento, alimentação, hotel, os pirulicários que de vez em quando eu compro, né? Que é uma parte importante da viagem. E vamos falar de forma geral, país a país, né? Tudo que foi feito. País por país, o que a gente gastou em cada país, tá? E considerar também outros gastos além do que é de cada país. Como, por exemplo, eu coloquei aqui o IOF do cartão de crédito. Algumas coisas a gente comprou no cartão de crédito, então vocês sabem que quando a gente passa cartão de crédito fora do Brasil, vem um custo de 6,8% de taxa, né, no cartão. Então eu já calculei e coloquei aqui. Eu paguei R$ 87,00 de IOF, porém a maioria dos nossos gastos a gente passa no cartão da Wise. Eu vou deixar um link aqui embaixo. Se você quiser abrir a sua conta na Wise, é a melhor forma de gastar no exterior, porque a Wise não cobra essa taxa de IOF. A gente usa na maioria dos lugares e, assim, 90% dá certo, né? Às vezes... Poucos lugares não deu, né? Eu acho que em Bangkok não deu, mas... Tinha lugar que dava, tinha lugar que não dava. Na Europa sempre deu certo, funciona super bem. E com a Wise você paga apenas 1,38% de IOF. O que é muito baixo, né? Baixa bastante essa questão de taxas, tá? É muito fácil de usar, vou deixar o link, é gratuito para abrir a conta, enfim, super... E pelo aplicativo você pode transferir dinheiro também de forma instantânea. Você transfere da sua conta para a Wise, na hora, já converte para a moeda do país onde você tá, show de bola. Com o câmbio do dia e tudo mais. Vamos lá então. Uma coisa importante para destacar é que a gente fez uma compra errada. A gente comprou, na verdade, depois a gente decidiu trocar e não ir para um primeiro destino, que também seria na Dinamarca. A gente trocou de cidade. A gente emitiu 2 passagens aéreas e depois a gente acabou cancelando, mas a gente considerou também nos gastos, porque querendo ou não a gente gastou, né? A gente gastou. E nossa primeira trip foi da Itália. Nós pegamos o nosso ônibus lá no Comune. Fomos até Turim. A gente pegou um ônibus e foi até o aeroporto. E no aeroporto nós fomos para Dinamarca. Então esses gastos errados aí, dessas 2 passagens que a gente emitiu errado, deu um total de R$ 229,87, tá? Tudo em reais eu tô falando, tá, galera? Vou deixar tudo em reais para vocês terem ideia melhor dos valores. Então, foram 2 passagens que a gente gastou ali de bobeira. E esse deslocamento da Itália para o aeroporto e depois do aeroporto para voltar para nossa casa na Itália, eu também considerei aqui, mas vocês quando estiverem fazendo, talvez não tenham esse custo porque vocês vão estar vindo do Brasil, tá? Então esses deslocamentos entre países, deixa eu só olhar aqui onde é que eu coloquei, aqui ó, deslocamento na Itália, né, e aeroporto deu um total de R$ 525.
É um custo até considerável, né? Porque a gente tá falando só de sair de casa, chegar no aeroporto e chegar em casa. São várias coisas, né? Era ônibus, metrô, trem. ônibus e depois voltar, né? Então são 2 vezes isso e de volta dá bastante coisa, né? Eu considerei também a taxa de saque de caixa eletrônico, que a gente sacou dinheiro no aeroporto, quando a gente chegou no aeroporto na Itália. São 3 euros de taxa, tá? Considerei tudo que você pode imaginar. A gente passou no mercado, comprou uma focaccia para comer no aeroporto, não gastar com o aeroporto, então a gente economizou no aeroporto, mas a gente gastou no mercado. Teve que comprar também desodorante menorzinho para levar na mochila. Todos esses gastos estão considerados aqui dentro, tá? Nesses R$525. Agora sim, então, voltando, saímos da Itália para a Dinamarca. Dinamarca, então, foi o nosso primeiro país, como a gente já falou. Nós tivemos um total de R$1.223 de gastos na Dinamarca, tá? Entre hospedagem, alimentação, souvenir e o aluguel de 2 bikes. Esses foram os nossos gastos na Dinamarca. Depois, o país seguinte foi a Polônia. Na Polônia, nós tivemos um gasto total de R$1.055. Foi... Terceiro país, a mesma coisa, né? Hospedagem. Não, mesma coisa não. Às vezes muda. Às vezes muda vou um falar pouquinho. certinho para vocês entenderem o que a gente está considerando. Hospedagem, transporte, taxa de saque no caixa eletrônico de novo, alimentação, souvenir, farmácia e guarda-volumes, tá? Farmácia porque a gente teve que comprar um sabonete, um negócio que acabou ali. E guarda-volumes porque a gente foi no museu... lá no Auschwitz, teve que deixar as mochilas no guarda-volumes, então teve que pagar esse valor. Terceiro país? República Tcheca, tivemos um gasto total de R$1.412,47. Isso, na República Tcheca a gente teve hospedagem, transporte, alimentação, um presente para os hosts lá, para os nossos couchsurfings, que a gente fez a hospedagem, a gente levou um presentinho para eles. Fazer um agrado, né? Souvenir. Ingressos na Pilsen, que é na cervejaria lá que a gente conheceu. Tem vídeo nesse canal sobre essa cervejaria que é sensacional. Muito massa. E a taxa de hotel em Praga, eles têm uma taxa de turismo lá que é paga à parte. Então, esse foi um total de R$1.412. Na Alemanha, a gente teve um custo um pouco mais reduzido, porque a gente ficou também pouco tempo. E todos os dias a gente ficou em Couchsurfing. E a gente ficou as 3 noites sem pagar hospedagem. Então, nós tivemos um gasto com transporte, que é só o metrô ali, alimentação e souvenir, tá? Então, um total de R$812 na Alemanha. E foi rápido, né? As passagens pela Alemanha realmente foi rápido. Não tinha como, tava muito frio. Então não tinha muito o que fazer, além de passear rapidamente, sem tocar em algum lugar. E aí acabou que a gente fez passeios rápidos, saiu de casa, caminhamos muito no frio ainda, né? Mas não tem vontade de ficar na rua, fazendo alguma outra coisa, porque como tá muito frio, tu acaba se tocando, né? Berlim é muito museu, tá? Acho que é a capital do mundo onde mais tem museu, sei lá, tem muito museu lá. Mas a gente deu preferência por conhecer os museus que não cobravam entrada, então a gente tem vários, né? Foi muito legal, que é o parlamento, né? O parlamento alemão lá, que é gratuita a entrada. Muito mesmo, e no dia que nevou bastante, ficou tudo branco. Tem vídeo aqui também sobre isso. Ficou tudo branco ao redor da cúpula, a gente não conseguiu ver muita coisa, mas ficou bonito. E a gente foi no Museu do Muro de Berlim também, que é bem legal de conhecer, também não paga entrada. Então deu pra fazer bastante coisa mesmo sem pagar pelas atrações, tá? Na Bélgica, então, foi um total de R$2.500. A Bélgica saiu salgado. Foi salgadinho. O chocolate belga saiu salgado pra nós. Mas a gente teve um custo com hotel que foi caro, né? O hotel mais caro que a gente pagou foi esse da Bélgica e era um dos mais baratos ainda. O transporte a gente se deslocou algumas vezes de ônibus, né? Então ali teve que pagar, não tem o que fazer, porque a gente estava um pouco longe do centro e às vezes a gente voltava caminhando, mas ainda assim saiu caro. Alimentação também gastamos um pouquinho. Souvenir e mercado. Pouca coisa e mercado. A alimentação na Bélgica, ali a gente estava na capital, Bruxelas, foi, eu acho que o único lugar onde a gente decidiu comer na praça principal ali, né? Onde é o mais turístico, a gente pegou uma janelinha ali com vista pra praça. Isso nem pagamos tanto, né? Nem era tão caro, a gente pediu uma tabuinha de cerveja e, enfim, comeu um negocinho ali. Foi um momento muito bom, mas é um pouco além do que normalmente a gente gasta. Então foi um custo ali um pouco mais elevado. E outra coisa também que a gente acho que não falou ainda, porque já fizemos essa parte 2, é que todo país que a gente foi, a gente comeu algo típico, né? Então a gente não deixou de comer algo típico, alguma coisa assim local, para experimentar também um pouco da cultura local. A gente sempre tenta economizar em algumas coisas, mas algumas coisas a gente acaba focando como prioridade. Souvenir.
Não, eu tô falando da alimentação. Que é a questão de pelo menos uma coisa típica de cada lugar a gente experimenta. Então, não é que a gente passa em todos os países só comendo McDonald's ou só comendo sanduíche. Não, a gente acaba escolhendo um prato daquele local que a gente está para experimentar e ter também essa experiência cultural que é através da gastronomia. Então, não é 100% do McDonald's, tá, galera? Portugal, a gente gastou R$906, mas Portugal também, a gente ficou na casa de um amigo meu, então ele buscou a gente no aeroporto, levou para o aeroporto, a gente pegou o ônibus, mas era baratinho. A hospedagem não pagamos nada, né? Porque não pagou nada. A alimentação a gente também, ele acabou que muitas coisas ele pagou, né? A gente fez em casa, a gente ajudou um pouco, mas ele não quis deixar a gente pagar muita coisa. Aquela coisa de... Aquela briga de amigos, sabe? Amigo, fala, não, deixa que eu pago, aquela coisa toda. Tudo bem, deu tudo certo. Obrigado, Douglas, mais uma vez. E souvenir também, né? Souvenir, até o souvenir em Portugal são muito bonitos e muito baratos. Galera, então... Portugal para ir viajar, para comer, passear, gostou. É bem bacana, tá? Talvez a hospedagem esteja um pouco cara agora, assim, nesse momento, mas para comer é sensacional. E se você tem medo de falar, não saber falar, galera, português é igual, tá? Dá para se virar tranquilamente. Vai na fé que dá tudo certo. E o último país, então, que foi Luxemburgo, né, que a gente teve um total de R$486. Foi super barato, Luxemburgo. Também foram poucos dias e a gente pegou a hospedagem lá na Alemanha, que era mais barata do que em Luxemburgo. Luxemburgo é um país desse tamanho, né? É um país que estava chovendo, estava frio. A gente estava meio que já no final de semana, para sexta-feira, então parece que a cidade estava parada, não tinha muita coisa, estava tudo em obra. Então a gente não conseguiu aproveitar muito, até porque a gente estava numa outra cidade que era outro país, que era na Alemanha, na divisa, né? Então lá o transporte público não se paga, então tu consegue se deslocar na cidade inteira de graça e tem vários tipos de transporte, é bem legal. Tem aquelas, é tudo de graça, galera. Tipo aquelas, como que chama aquelas gôndolas? Não é gôndola, é como se fosse um elevador que leva assim, sobe um morro, sabe? E então a gente conseguiu, a gente não gastou muito em Luxemburgo, ficamos em Nittel, já falamos aqui no vídeo. Gastamos com hospedagem, alimentação, transporte e souvenir. Esse transporte de Luxemburgo foi um dia que a gente pegou o metrô lá no lado da Alemanha. Porque em Luxemburgo a gente não gastou nada. Foi só 6 euros lá no lado da Alemanha que a gente teve que pagar. Isso. E o Couchsurfing, eu coloquei aqui na nossa planilha também, que custou R$300 a assinatura anual, tá? O Couchsurfing você paga uma assinatura que vale por um ano. E eu considerei aqui, já que a gente utilizou, né, dessa plataforma para ser mais justa com esses custos. Agora, falando dos transportes entre cada país, a maioria dos países a gente se deslocou de avião, né? A gente foi escolhendo os países de acordo com as passagens mais baratas, como a gente falou. Foi difícil de fazer ciclo, mas a gente conseguiu fechar o ciclo legal, né? E para vocês terem uma ideia, tá? A passagem mais cara nesse deslocamento foi o trem noturno entre a Polônia e a República Tcheca. Que custou 61 euros, que a gente até escolheu para passar pela experiência de dormir dentro do trem, né? Era tudo um combo, né? Você considera que é uma noite de hospedagem, mais um transporte e mais uma experiência. E foi um combo que teve atraso de trem, saímos cedo do hotel, chegamos de madrugada, chegou o trem atrasado, depois sei lá quantas horas. Tem vídeo também no YouTube. Falando bem sinceramente pra vocês, não foi uma muito boa experiência. Foi foda. Porque tu não consegue dormir direito, porque o trem faz barulho pra caramba, é meio estranho, assim. Sorte que a minha cama tava boa, mas a cama da frente da outra menina, que tava de cima, que tem uma cama embaixo lá em cima, ela tava com o braço quebrado. Então se eu tivesse pegado aquela cama, eu não tinha como ter dormido naquela cama, né? Complicado. E o mais barato, a passagem aérea mais barata que a gente pagou foi de Portugal para Luxemburgo, que custou 20 euros, tá? 20 euros. As duas passagens, a gente tá falando tudo para 2 pessoas, então 20 euros, ou seja, aquela história de que existem passagens que custam 10 euros na Europa, é verdade. 9,90. É impressionante, a gente não acredita, parece que não pode, né? Se você olhar no mapa, Turino até Dinamarca é longe pra caramba, tá? E a passagem que a gente recusou, que a gente cancelou, a primeira passagem que a gente já comentou, ela também custou 9,90, né? Então a gente perdeu 20 euros no caso, né? Nas nossas contas. E o total, então, desses transportes entre os países, né? Tanto considerando avião, ônibus e trem noturno, deu R$ 1.889. Para 2 pessoas. Para 2 pessoas, tá? A gente fez a maioria de avião. Itália, Dinamarca de avião, Dinamarca, Polônia de avião, Polônia, República Tcheca de trem, República Tcheca para Alemanha de ônibus, tá? Foi rapidinho. Alemanha, Bélgica de avião, Bélgica, Portugal de avião, Portugal, Luxemburgo de avião e Luxemburgo, Itália de avião também. Isso. Então, total de R$ 1.889 para 2 pessoas. Transportes entre países.
Então, o total de toda a nossa Eurotrip, agora considerando tudo, passando a régua e calculando a soma total, a gente gastou R$12.676. Utilizando o câmbio de janeiro de 2023. E a boa notícia é que agora o câmbio caiu um pouquinho. Deu uma reduzida. Se a gente fosse fazer esse mesmo cálculo para hoje, sairia um total de R$12.097 essa mesma viagem. E aí, será que você já imaginou fazer uma Eurotrip de 30 dias, 30 dias com R$12.000? É difícil, né? Nem a gente imaginava. A gente imaginava que a gente ia gastar uns 15 mil, tá? Era o nosso budget para essa viagem, assim, que a gente se programou, e no final na metade a gente começou a ver que ia dar, né? Um pouco mais barato. E deu, né? Deu, R$3.000 é considerável a economia. E destacando, né, galera? A gente caminha muito, a gente não passou perrengue, mas a gente caminhou bastante. A gente no se frio, esforça, assim. Então, assim, a gente não escolheu fazer muitos roteiros pagos, praticamente nenhum, eu acho. A gente pagou, um ou outro talvez a gente pagou. Mas se você tem um estilo de viagem caro, que você quer um hotel bom, transporte bom, tudo nessa facilidade, tudo na sua mão, vai ser mais caro. Aí vai custar bem mais caro. Mas se você quer experimentar um pouco da cultura, caminhar um pouco, ver mais coisas, que é a forma como a gente gosta de ver, e não sair gastando um horror com entrada em qualquer lugar, isso vai baratear muito a viagem de vocês. Então... E a gente prioriza algumas coisas, é o nosso estilo de viagem, pode não ser o seu. Como a gente falou no início do vídeo, é um vídeo para inspirar vocês a fazer algo parecido. Não precisa ser igual, não precisa ser dessa mesma forma. A gente tem que considerar que a gente estava no inverno da Europa, então é baixa temporada, os preços são mais em conta. Hospedagem, alimentação, eu acredito que dá uma melhorada, né, uma diminuída. Inclusive o transporte aéreo fica mais barato. Mas a gente curtiu igual, a gente tem fotos lindíssimas, né, que a gente vai levar pro resto da vida. Vou colocar algumas aqui pra vocês verem. A gente, eu posso falar por mim, mas pela Carla também, provavelmente nunca imaginou viajar esses países na vida, né? E foi uma das nossas escolhas, a gente não quis repetir países que a gente já tinha passado, apesar que a gente já tinha passado na Alemanha, mas a gente queria ir pra Berlim. A gente repetiu a Alemanha, mas a cidade a gente não conhecia. E foi muito bacana, porque, por exemplo, eu nunca imaginei estar na Polônia. Quando a gente chegou na Polônia, eu falei, nossa, estamos na Polônia. Nunca imaginei estar na Polônia. Luxemburgo, República Tcheca, Bélgica, tudo países que eu nunca tinha imaginado passar. Então, essa facilidade de viajar na Europa foi muito bom, muito bem aproveitado, né? E também a gente tem que considerar que das 29 noites, nós tivemos 9 noites em casa de hospedagem, amigos, né? Então, 9 hospedagens a gente não pagou. Então, isso também acaba reduzindo muito o custo. A gente sabe que a hospedagem é um custo que pesa muito no orçamento de uma viagem. Então, procure saber sobre o Couchsurfing, procure entender como é que funciona. E quem sabe aí consiga conciliar numa viagem, porque para a Europa vale muito a pena fazer, super seguro. E outra coisa, galera, a gente sempre fala, tá indo viajar, procura experimentar um pouquinho, não só para fazer a tua viagem, mas tenta conversar com a pessoa do outro país, tenta tirar alguma informaçãozinha, tenta se quebrar um pouquinho a cabeça, não fala muito bem, beleza, não tenha vergonha, você nunca mais vai ver aquela pessoa na vida. A gente teve que falar com um polonês em inglês e foi meio doido, a polonesa também, depois na República Tcheca também com poloneses, né, porque eles moravam na República Tcheca, depois na Alemanha com a polonesa também, e conhecemos a amiga dele, jantamos junto, foram 3 horas de conversa. São as melhores lembranças que a gente tem. Foi muito massa, a gente tendo que entender, conversar, quebrar a cabeça, a gente aprende muito com isso e torna a viagem muito mais enriquecedora do que às vezes frequentar um museu que você paga, é o que a gente acaba escolhendo, tendo mais vivências e experiências boas do que às vezes fazer vendo museu ou só indo para restaurante. Mas cada um faz o que gosta, né? A gente espera que você possa se basear na nossa viagem de alguma maneira, ter um cálculo e quem sabe um dia você queira fazer sua Eurotrip como a gente fez, você possa tirar ela do papel e botar realmente aí para valer. E se isso te inspirou, comenta aqui, conta pra gente se você vai fazer a sua viagem dos sonhos também, que a gente quer saber. É isso aí, galera. Valeu! De novo, não falou nada? Já tem o final. Pronto. Tá. Tchau. Fecha. Bora, galera. Finalizando aqui rapidinho, porque nossa GoPro esquentou, né? Esquentou e desligou sozinha. Bem no finalzinho. A gente quer agradecer vocês que acompanham a gente desde o início do nosso sonho da Volta ao Mundo. Esse vídeo foi para falar todos os custos, tirar algumas dúvidas que as pessoas mandaram pra gente sobre a Eurotrip, quanto que a gente gastou, onde a gente ficou, transportes e tudo mais.
Qualquer dúvida que você tenha, né, mande pra gente. Deixe seu comentário aqui embaixo, fala pra gente o que vocês acharam, se acharam caro, barato, no preço, muita loucura, muito perrengue, enfim, deixa a sua opinião pra gente, é bem importante. E se você tiver qualquer dúvida, pode mandar também que a gente responde. É isso aí. Obrigadão. Valeu, até mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.